Hoje eu vou te explicar o porquê que eu acredito que os Estados Unidos ele já está em recessão e que o anúncio dessa recessão levará meses depois dela já ter iniciado. E através disso também vou te explicar como que você pode surfar essas movimentações, tanto de alta quanto de baixa, como que você deve se posicionar nas criptos nesse momento. Sendo que o cenário, ele é um cenário mais caótico, onde você não deve acreditar na alta infinita. E sim, você deve ser uma pessoa mais estratégica nesse momento. E eu vou te apresentar exatamente nessa análise de hoje como que você deve se comportar nesse período. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, o primeiro ponto para a gente comentar é que a recessão ela sempre vai ser noticiada muito tempo depois dela já ter sido iniciada. Quando a gente olha para o histórico de todas as recessões, por exemplo, a recessão ali dos anos 2000, tá? Ela iniciou no mês 3. E o anúncio dessa recessão foi 270 dias depois dela já ter sido anunciada. Ou seja, o anúncio dela foi feito no mês 11 de 2001, muito tempo depois. Quando a gente olha para a recessão de 2008, ela foi iniciada em 2007, em dezembro de 2007, e ela foi anunciada 366 dias depois dela já ter sido iniciada. Ou seja, ela só foi anunciada em 2009. Olha só, não pega bem para país nenhum publicar estamos em recessão. Essa deve ser a pior notícia que qualquer governo, qualquer mídia pode soltar na rua. Então entenda que eles vão manipular as informações até onde eles conseguirem. E geralmente eles vão segurar aquela bomba, aquele rojão, até realmente as coisas estourarem, Lehman Brothers quebrar, ou a gente ter um grande colapso na economia, dentro das finanças, e aí fica nítido e claro para todo mundo que nós estamos em recessão. E quando isso acontece, eles sempre vão pegar, olhar para trás e depois falar, mas a recessão ela foi iniciada lá atrás. Bom, se você quiser ser uma marionete do sistema, você espera ser noticiado na mídia, você espera sair no The New York Times. Estamos em recessão. Esse vai ser o dia que nós estaremos próximo do fim dessa recessão, porque muitas das vezes, quando eles anunciam a recessão, nós já chegamos no final dessa parada. E quando nós estamos no início dela, é super complexo da gente identificar que nós estamos vivenciando um início da recessão. Eu vou te explicar nessa análise através de gráficos, vou te mostrar através de indicadores aqui o porquê que eu acredito que nós já estamos nesse início da recessão. Mas veja que todas as recessões que nós tivemos, inclusive o Corona Crash, ele só foi noticiado 128 dias depois daquilo já ter começado. Bom, como que a gente faz para avaliar se estamos realmente em recessão ou não? É só a gente olhar para o número de desemprego. No passado, a gente olhava para o PIB do país ali, só que a gente sabe que em 2022 os Estados Unidos entrou tecnicamente em recessão, foi 2 PIBs consecutivos negativos, só que eles mascararam e até a Casa Branca precisou publicar uma carta. Inclusive, volta aqui no meu canal que deve ter um vídeo lá de 2022 a gente comentando sobre essa publicação. Agora eu não lembro sobre a data em específica, mas eu lembro muito bem que esse fato aconteceu. Então, em 2022, eles mascararam e mudaram essa nossa visão do que é recessão. Mas a gente pode olhar para o indicador super simples, que é o nível de desemprego. Cada estado vermelho aqui, né, ia falar quadrado, mas não é bem um quadrado, mas cada estado aqui em vermelho nos Estados Unidos já está com um nível de desemprego elevado. Nós estamos falando que dos 50 estados aqui nos Estados Unidos, 29 deles já estão em níveis de recessão. Quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que, cara, cada vez mais que vai passando, a gente vai tendo um novo estado entrando com nível de desemprego elevado. A gente sabe que em agosto tivemos uma métrica super importante, que é a Sum Rule, que ela vai medir exatamente esse nível de desemprego que nós estamos tendo nos Estados Unidos, e essa métrica ela foi acionada em agosto de que nós estávamos entrando em um cenário recessivo.
Você pode considerar ou não Sam Rule, tá? A Claudia Sam foi uma pessoa que trabalhou dentro do Federal Reserve e ela construiu esse indicador ali para ser um sinalizador de quando nós estávamos em recessão ou não. Hoje, como ela não trabalha mais no Fed, como que esse indicador ficou super famoso ali e as pessoas deram uma abafada um pouco nesse indicador. Mas entenda o que está por trás desse indicador. O que está por trás dele é exatamente o nível de desemprego nos Estados Unidos. Então a gente pode ir lá diretamente pegar o nível de desemprego. Essa linha vermelha aqui é o número de desemprego que nós estamos tendo nos Estados Unidos. Veja que é super comum de que quando a gente vai entrar em um período de recessão, essa linha vermelha ela começa a subir. E ela não para tão fácil com essa subida. Eu vou te explicar o porquê que a gente tem essa subida e o porquê ela demora muito tempo para parar. Bom, a gente sabe que desde agosto essa parada começou a esquentar um pouco ali, a gente começa a ver o nível de desemprego nos Estados Unidos aumentando mês após mês, e quando a gente olha para o histórico disso daqui, não é nada positivo a gente ter essa inclinação aqui para cima, porque vai chegar alguns meses que a gente vai dar grandes porradas nisso daqui para cima, porque existe um grande lag em relação à taxa de juros. E eu já vou te explicar mais para frente. Mas olha só, eu quero que você entenda que a gente tem alvos aí, por exemplo, desse nível de desemprego. Hoje, quando a gente olha para o nível de desemprego, ele está em 4,2%. Saiba que se nos próximos meses a gente começar a ter uma elevação disso daqui, subir para, 4,8 ou ir para 5, por exemplo, começar a subir, a gente tem um grande sinal de que realmente vai ser uma confirmação de que nós estamos dentro de uma recessão. Eu cheguei a comentar com vocês antes da reunião do Fed, da reunião do Jerome Powell, que, para mim não significa absolutamente nada o que o Jerome Powell fala, porque eu não opero as notícias, eu opero os dados. E os dados, eles são simples para mim. A gente tem o nível de desemprego aumentando e o Jerome Powell, ele reduziu a taxa de juros. Bom, o Fed, ele só reduz a taxa de juros em 2 cenários. O primeiro cenário é que ele atingiu as metas dele, controlar a inflação e pleno emprego. Então ele pode reduzir a taxa de juros. O segundo cenário que ele tem é que a economia não está indo bem das pernas e ele precisa reduzir a taxa de juros para que ele passe a incentivar a economia. Existe um grande lag nessas mudanças da taxa de juros, um lag que leva de 8 a 12 meses, por exemplo. Quando o Jerome Powell ele toma uma decisão, quando o Fed ele toma uma decisão, leva até 12 meses para que a gente tenha aquela decisão efetivamente movimentando o mercado. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente vê o nível de desemprego subindo nos Estados Unidos porque há 12 meses atrás o Fed começou a elevar a taxa de juros dele e manteve essa taxa de juros elevada. Se ele manteve a taxa de juros elevada, ele dificultou o crédito para as empresas. Se ele dificultou o crédito para as empresas, fica mais difícil de uma empresa investir no seu próprio ecossistema, de contratar mais funcionários, de expandir suas fábricas, de expandir as suas vendas, fica muito mais difícil, porque muitas empresas dependem, por exemplo, de dinheiro barato, que é o que a gente chama, por exemplo, para as empresas startups. Elas dependem muito desse dinheiro, desse financiamento que nós temos. Bom, hoje o que nós estamos enxergando na economia dos Estados Unidos é um lag em relação ao aumento da taxa de juros. E agora a gente está iniciando a redução da taxa de juros. Esse início da redução da taxa de juros vai levar um tempo para que a gente tenha um impacto positivo na economia. Veja que ali em históricos passados, quando a gente tem redução da taxa de juros e principalmente de uma maneira agressiva, nós estamos dentro de um cenário excessivo. Nós tivemos uma redução agora de uma maneira agressiva, tá? Que foi 0,5 basis points, ou seja, a gente teve uma redução ali que historicamente o Fed só atua dessa maneira quando as coisas elas estão mais caóticas nos Estados Unidos. E sim, as coisas estão caóticas, a gente está vendo o nível de desemprego aumentando. Agora, você acredita que o Jerome Powell vai chegar no seu pronunciamento ali e no palanque e falar, galera, eu estou reduzindo a taxa de juros porque o nível de desemprego está aumentando, porque a economia dos Estados Unidos ela não está indo muito bem. Então, por conta disso, eu estou visualizando que a gente já iniciou uma recessão, então eu vou reduzir a taxa de juros. Bom, obviamente que esse cara ele jamais iria falar isso em cima de um palanque.
A gente sabe claramente que todas essas informações, elas manipulam as marionetes. Meu amigo, não queira seguir as notícias, não queira seguir o que o Jeremy Powell está falando. Ah, Gui, mas o Jeremy Powell falou que ele vai fazer uma redução de pouso suave, de que ele não tem expectativa de reduzir 0,5 novamente. Sério mesmo que você acredita nessa ladainha? Jeremy Powell foi o mesmo cara que falou que a inflação ela era transitória. Durante meses ele falou isso e da noite pro dia ele mudou tudo e ela não é mais transitória, vamos subir a taxa de juros. Esses caras sabem manipular muito bem a mídia. Eu simplesmente não vou ser uma marionete desse sistema. Eu não vou acreditar nessas ladainhas que contam por aí. O que eu acredito é em dados, é em métricas. Os dados estão me apontando que o nível de desemprego nos Estados Unidos ele está subindo. E que mês após mês um novo estado ele entra dentro desse range de recessão. Se isso está acontecendo, meu amigo, eu acredito que nós estamos em recessão. Vou ficar acreditando no que o Jeremy Powell está falando? Obviamente que não, vou acreditar nos dados. Quando eu olho para os dados e analiso isso, historicamente não é nada positivo para a economia essa subida do nível de desemprego. E olha só, o que tudo isso tem a ver, por exemplo, com o nosso mundo cripto? O que tudo isso tem a ver, por exemplo, com o nosso Bitcoin? Bom, se a gente analisar o histórico do Bitcoin num passado recente, onde houve esse aumento de desemprego, onde houve, por exemplo, uma redução da taxa de juros, a gente sabe que o comportamento do Bitcoin ele não foi muito legal. Nesse gráfico, na linha cinza, nós temos o preço do Bitcoin. Em azul, nós temos o preço do S&P 500 e em amarelo aqui, ou laranja, nós temos a taxa de juros. Veja que ali em 2019, a gente teve uma redução da taxa de juros acontecendo e veja o que aconteceu com o S&P 500 durante a redução da taxa de juros. O S&P 500 ele continuou subindo. Só que quando a gente olha, por exemplo, para o Bitcoin, nesse período de redução da taxa de juros, ele teve alguns rallies. A gente teve o primeiro rally aqui acontecendo em agosto, depois a gente teve um rally acontecendo em novembro e a gente teve mais outro rally acontecendo em fevereiro. Mas a gente só veio voltar e subir uma bull run ali, um bull market profundo, onde o mercado ele sobe sem freio, por exemplo, depois que a taxa de juros ela voltou a zero. E, inclusive, houve um reset até mesmo do mercado americano. A gente teve o Corona Crash aqui no meio e o mercado americano ele só voltou a subir com violência depois que a gente teve ali a taxa de juros voltando para zero também. Ou seja, a gente vê que essa redução da taxa de juros ela não é algo muito bom para o nosso mercado, para o Bitcoin. Ou seja, quando a gente analisa isso daqui, significa que a gente não pode investir no Bitcoin nesse momento? Não significa nada disso. Inclusive, quando eu olho para 2019, a gente teve 3 rallies acontecendo. Por que a gente não pode investir durante esses rallies? Obviamente a gente pode investir durante esses rallies, mas o que não dá, meu amigo, é para você acreditar em alta infinita. O que não dá é para você acreditar que agora o Bitcoin vai para o patamar de 100 mil dólares, 150 mil dólares e tudo já está positivo. De que a gente realmente vai ter uma altcoin season. Olha só, altcoins elas estão performando bem nos últimos dias. Inclusive, eu estou surfando essas movimentações. Só que eu não sou o cara que estou acreditando que a gente vai voltar para topos históricos, que a gente vai começar a subir sem freio, de que agora é a oportunidade da gente realmente multiplicar dinheiro e todo mundo vai ficar milionário e a gente vai fazer uma festa em Aruba, todo mundo junto. Obviamente que eu não vou acreditar nisso nesse momento. Porque o cenário ele não é favorável. Se a gente está falando de uma recessão, e pode ser que esteja completamente errado de se ela iniciou ou não. Mas uma coisa é certo, ela vai acontecer nos próximos anos. Pode ser que eu erre muito feio em termos de timing, pode ser que ela aconteça só em 2026, mas pode ser que ela já esteja sendo iniciada e que ela seja notificada, por exemplo, em 2025. Diante disso, a gente só precisa seguir os dados. O que eu quero que você entenda é que dá pra gente aproveitar essas oportunidades? Dá. Comprei Bitcoin em 53 mil dólares, mas eu não vou ficar simplesmente acreditando que a gente vai subir sem freio, de que a alta é infinita. Por exemplo, a gente precisa saber setar as nossas expectativas. Olha só, quando a gente olha, por exemplo, para o Bitcoin, a gente está dentro de um grande canal de baixa aqui, por exemplo, e a gente sabe que, beleza, se a gente fizer um rompimento ali, a gente vai sair desse canal, a gente tem que buscar regiões chaves ali primeiro, que são 70 mil dólares, e caso a gente rompa os 70 mil dólares,
Não ache que a gente vai subir em linha reta, que a gente vai parar, sei lá, em 100 mil dólares de uma maneira super rápida e que você não terá oportunidade de entrar dentro do mercado porque simplesmente a alta ela é infinita. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que se a gente tiver uma continuidade desse rally e que se a gente romper o all-time high do Bitcoin e a gente for buscar uma nova região de preço, não acredite, por favor, que a alta é infinita. A partir desse momento, comece a buscar por análises que vão identificar o topo para você. Começa a buscar, por exemplo, dentro da análise on-chain, as zonas de realizações de lucro. Essas zonas de alta realizações de lucro serão formações de topo. Então, na próxima vez que a gente chegar dentro dessa região, entenda que aqui vai ser o momento de você tomar posições de proteção. Aqui vai ser o momento de você sair do mercado. O porquê que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que a gente subir, e eu não estou falando que a gente já vai subir, porque primeiro a gente precisa romper os 65 mil dólares, eu falei isso em análise ontem, mas eu quero que você entenda que a partir do momento que a gente começar a subir, não ache que essa alta ela vai ser infinita. Não ache que agora as coisas estão 100% favoráveis. Não, as coisas ainda não estão favoráveis. Vai chegar um determinado momento do ciclo monetário que a taxa de juros ela estará em zero, o Fed estará aumentando o seu balanço, as economias elas estarão voando, a gente não terá problemas globais, aí sim a gente vai ter um movimento mais agressivo, um movimento de alta de uma maneira muito consistente. Foi o que aconteceu, por exemplo, no ano de 2020. A gente só teve aquela subida daquele jeito porque estávamos em uma fase de expansão monetária global. Enquanto essa fase não voltar, a gente deve sim procurar por estratégias de saída quando chegarmos em região de topo. Então eu já quero que você, inscrito aqui do meu canal, fique preparado para as próximas movimentações. Não acredite que mesmo que Bitcoin rompa todas essas regiões, que a alta ela será infinita, beleza? Obviamente que se você quiser o meu auxílio dentro dessa jornada, você pode entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, tá? Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link te direcionando nessa página. Nessa página eu te explico o que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões. Hoje, sim, eu estou olhando para movimentações de alta. Hoje, sim, eu estou esperando que o Bitcoin rompa os 65 mil dólares. Hoje, sim, eu estou investindo em altcoins, por exemplo, como eu já falei nos últimos dias para você, que eu comprei Ronin, que eu comprei a Rive, por exemplo, dentro da carteira Rumo ao Milhão. Sim, eu estou posicionado, mas eu estou acreditando que a gente já vai chegar no objetivo de R$1 milhão dentro da carteira Rumo ao Milhão e que tá tudo certo e que... Não, eu não estou acreditando nada disso. Estou posicionado, estou dia após dia analisando o mercado para entender qual que vai ser o próximo ponto de proteção, de que a alta ela não será infinita, de que não é simplesmente só compra altcoins e fica rodando. Sabe por que eu falo isso? Nos últimos dias, vários comentários aqui no meu canal foi de: se eu tivesse te escutado há 4 meses, hoje eu não teria um prejuízo de 70% na minha carteira. Muitas pessoas ficam rodando altcoins acreditando que elas são bons projetos e que isso é sua oportunidade da vida, que você vai simplesmente enriquecer. Não é esse o jogo dos investimentos. O jogo dos investimentos não é encontrar uma oportunidade que vai te enriquecer. O jogo dos investimentos é você encontrar uma fórmula que você vai repetir ano após ano, uma fórmula validada para que você possa realmente ir enriquecendo aos poucos, saindo de 5 mil, indo para 25, 50, 100, meio milhão, 1 milhão e o céu é o limite. Esse é o jogo dos investimentos. O jogo dos investimentos não é: se você investir R$100 nessa altcoin aqui, isso vai transformar o seu patrimônio em R$100 mil. Esse não é o jogo dos investimentos. Infelizmente, muitas pessoas vão cair nessas historinhas. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que o jogo dos investimentos é assim: comprar bons projetos com alto potencial de multiplicação. E você só precisa ficar rodando aquilo para o resto da sua vida. Eu, Gui Teles, não jogo o jogo dessa maneira. Se você quiser jogar o jogo junto comigo, entra para a carteira Rumo ao Milhão e dentro da carteira Rumo ao Milhão você vai simplesmente copiar e colar as minhas decisões. Saiba que eu sou um analista que estou dia após dia buscando as regiões de fundo e as regiões de topo também, para que eu possa tomar decisões estratégicas. E hoje a carteira Rumo ao Milhão, ela conta com essas decisões. Inclusive, quando a gente tiver sinais de formação de topo, pode ser
o 65, não sei se vai ser o 65, pode ser o 70, pode ser os 80. Onde nós tivermos sinais de formação de topo, também estaremos realizando dentro da carteira rumo ao milhão. Estaremos protegendo o capital, liquidando altcoins, liquidando o Bitcoin, o que for preciso a gente liquidar para se proteger da próxima pernada de baixa. Então, se você quer surfar junto comigo a próxima pernada de alta e se proteger junto comigo a próxima pernada de baixo, entra para a carteira rumo ao milhão, beleza? O link está na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!